Ele vai vermelhar. Olha lá, já vermelhou, está gravando. Apareceu alguma coisa? Apareceu. Apareceu lá, gravando, do meu lado aqui esquerdo. Não pediu para vocês. Não pediu licença, não, como se diz. Já foi gravando. Então, é que vocês já são amigos. Sim, deve ser. Ele já está íntimo. Está íntimo? Então deve ser. Então fica mais fácil. Aqui, alguém de vocês teve que autorizar algum dia? Gleide? Precisou, Gleide, você autorizar? Clara? Precisou de você autorizar algum dia? Não me pediram, não. Outro dia o quê? Pediram para gravar. Quando ele... Não. Não, né? Não. Pedindo autorização, né? Não pedindo autorização. Ô, Sônia. Sônia. O menino vem hoje, viu, Sônia? Oi, boa tarde. Alô, Sônia. Boa tarde. Oi. Tá me ouvindo Sônia, agora? o menino vai falar hoje aqui no Luz e Amor. Olha, que ótimo. Você gosta dele? Eu gosto. Eu também gosto. E que idade que ele tem, Antônio? Você sabe? Senhora? Que idade que ele tem? Ele é novinho. 22 anos. Hã? 22 anos, da minha idade. Olha, novinho demais. Com aquela cabeça, com aquele... Nossa, assim, acho que a cabeça dele é... Não sei o que tem, viu? Nossa, gente, que começou a dar foi uns estralos. Licença, tudo bem? Sônia, Iris. Boa tarde. Tudo bem com vocês todos? Boa tarde. Será que a Nara não vem hoje? Boa tarde, tudo bom, né? Boa tarde, Iris. Tudo, graças a Deus. A internet também está aqui. Tá sim, Gleide. Ontem eu estava em reunião, caiu, o Tom caiu. Deve ser a chuva. Vamos ver se hoje... Vamos começar então, gente? Eu estava dizendo para a Gleide, para a Lara, acho que a Nilza ouviu, a Vicença, a Sônia, a Deli, tá aí, o Iris. Olha, nós estamos aqui, a Ana Luísa não está bem, né? Graças a Deus está melhorando, mas... A Carla fez uma cirurgia, foi diagnosticado um câncer no intestino, a cirurgia deu tudo certo, mas é uma cirurgia muito dolorosa, está em recuperação, não sei se vai ter que fazer quimio, essas coisas. E a Juliana, o marido dela, sofreu um AVC. Então, é assim, nós estamos com 3 companheiros com problemas. Vamos pedir por eles, né? Por todos eles, por elas, né? Por eles também, né? Que o Alexandre... Então, eu vou fazer a prece e a gente já começa. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela bênção da oportunidade renovada de estarmos aqui mais uma vez, né? Firmes no nosso propósito de estudar, com alegria nos nossos corações, com disposição para aprender e aprendendo para que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem. Mas, como eu acabei de dizer, nós vamos endereçar as nossas vibrações, a nossa reunião, carregada de fluidos amorosos, positivos, calmantes, a essas nossas irmãs, né? A Ana Luísa, que está em recuperação, e ela está fazendo a acupuntura neste horário, então, por um período, ela não vai poder participar conosco. A Carla, que fez essa cirurgia, envolvendo a Carla em muito amor, em muita luz,
para que ela possa ter uma recuperação serena. A Juliana, né, que está muito abalada, levou um susto, o marido teve um AVC na sua frente, praticamente ela o viu morto, mas graças a Deus ele está em franca recuperação, mas ainda no hospital. Então pedimos pela Juliana e também pelo Alexandre. O Alexandre é o esposo dela, Alexandre Pugliese Leite. Que todos eles possam receber o nosso carinho, o nosso abraço afetuoso e os nossos desejos profundos de que todos eles estão caminhando para uma recuperação. Abençoe no Senhor Jesus. Somos criaturas tão necessitadas, mas somos felizes, somos alegres, porque entendemos o mecanismo das suas leis, das leis de Deus, né? Então, vamos dar continuidade à nossa reunião com muito amor e com muita alegria. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Parece Mariana ou Carla que entrou aqui? É Mariana, boa tarde. Que delícia, a gente estava acabando de orar pela sua mãe. A Mariana é filha da Carla. Oi, pessoal. Ela volta hoje para casa. Meu pai foi Que buscar. bom. Ainda tinha falado que eu não tinha tido notícias. Hoje ela já retorna, Mariana? Retorna, graças a Deus. Que notícia boa que você está dando para nós. E que bom que você vai participar conosco, Mariana. Então, estou muito feliz de estar aqui. Nós também. A Mariana, gente, é a filha da Carla, é um doce de criatura. Vou falar só para a Ideli. A Ideli é minha prima. Ela foi fisioterapeuta da minha mãe, Ideli. E ela que resgatou a música para a mamãe cantar e mudava. Malagueña, nossa. Eu iniciava e ela cantava, né? Que bonitos olhos tiene. Então, E ela gostava, né? Foi a Mariana que resgatou isso agora na velhice da Dona Rosa. Muita gratidão, Mariana. Um abraço para sua mãe, viu? Estamos vibrando por ela. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Narinha, vou puxar a sua orelha. Eu cheguei em cima da hora, né, menina? Não tem problema, Nara. Estou com tanta coisa aqui, mas estou aqui, firme. Isso é importante. Então, vamos lá, né? Você quer dar o pontapé inicial, Nara? Uai, posso falar, Marlene. Eu dei uma lidinha. Então, vamos lá. Nessa parte da fenomenologia transpessoal, a Joana vem falando, né, que essa crença na imortalidade, na comunicação, remonta, assim, no mais antigo tempo, porque as criaturas, pela própria vivência, já foram descobrindo essas possibilidades. E aí, posteriormente, com as descobertas paranormais, eles compreenderam a existência desses fatos, compreenderam que ela fala que as funções psi são reais, que é o que a parapsicologia fala, né, com o Joseph Banks Heine, depois ela vai citar outros estudiosos. Então, em resumo, ela vem dizendo assim, que esses fenômenos estão ligados às forças básicas da vida e se estruturam antes da formação das células. Por quê? Porque é o self, o princípio inteligente sendo elaborado, ele já traz essa característica de imortalidade, de comunicação, de desenvolvimento. Então, ela fala assim, que o self, precedendo a formação celular, conduz, em essência, todas as faculdades que dizem respeito ao ser. Então, a tudo isso, afirmando que o princípio inteligente é que comanda a vida física, é que estrutura a vida física, tudo, né? E ela fala ainda que se encontra antes mesmo das funções sensoriais. Ela fala aqui aqui ela vai falar mais para frente aqui do pensamento, de tudo. Então aí ela fala assim que estudiosos provaram que essa conduta xamânica, quer dizer, aquela conduta daqueles seres primitivos, né,
utilizando dos recursos de comunicação com o mundo espiritual, até valorizando, não, assim, reverenciando a sobrevivência da alma, a sobrevivência, aliás, valorizando os antepassados e tudo, estavam demonstrando que acreditavam em algo mais, né? Ele fala aqui, ó, dos desencarnados, até os cultos que eles faziam às pedras, aos crânios. Aí, então, o que ela fala? À medida que o pensamento se desenvolvia, esse intercâmbio de natureza espiritual ia ficando mais evidente. E Deus permitiu isso, essas manifestações mais grosseiras, porque ela era de acordo com a evolução nossa naquela época, o nível de capacidade nossa de entendimento dessas coisas. E aí, essa herança foi sendo transmitida depois nas culturas orientais, né? Com a comunicação dos mortos, as celebrações religiosas cheias de aparato, de rituais, tudo. O que eles queriam dizer? Ou nós, né, ainda primitivos? Que a vida existia além dessa vida. Quer dizer, que o conhecimento dessa realidade era importante para nós, né? Aí ela termina, que é o que a gente vai ler hoje, aqui, ó, não existiu um povo no qual não haja ocorrido a fenomenologia transpessoal ou de natureza mediúnica. Quer dizer, todos os povos viveram essas experiências. E quando ela fala fenomenologia transpessoal, que é o nome, né, do estudo que nós estamos fazendo, ela está afirmando dos fenômenos que transcendem a vida física. São os fenômenos que a doutrina espírita já tem como princípio e tudo, e que a psicologia transpessoal faz essa abordagem, né, admitindo essa realidade. Então, ela fala, né, não existiu nenhum povo que isso não ocorreu, né? E não importa que nome foi dado, por exemplo, na ciência acadêmica eles deram esses nomes aqui, ó, né? Os fenômenos psiteta, psigama, psicapa, que, na verdade, gente, são fenômenos que a doutrina espírita tem nomenclatura do ponto de vista mediúnico, né? Para nós, isso é muito claro aí. Aí agora ela vai continuar. Eu leio já o primeiro? Já leio esse aí, Nara, já pego o embalo. Então, aí hoje a gente começa aqui, ó. Evidentemente, os fenômenos mediúnicos tanto ocorreram na área intelectual como naquela de natureza ectoplásmica, ensejando a materialização, portanto, a tangibilidade dos falecidos de retorno, conforme a narrativa bíblica a respeito da evocação de Samuel, último dos juízes de Israel, pelo rei Saul, através da pitonisa do Endor. Então, o que ela está falando aqui? Que os fenômenos, gente, quando Kardec fala assim, nós temos fenômenos inteligentes e fenômenos físicos, de efeitos inteligentes, de efeitos físicos, né? Os fenômenos de efeito inteligentes são aqueles que vão direto ao conhecimento, que nos trazem informações que mexem com o intelecto. E os fenômenos físicos são aqueles palpáveis, que a gente pode ver, tocar. Então, ela fala, assim que esses fenômenos sempre ocorreram, mesmo naquelas épocas. Quer dizer, a Bíblia está cheia dessas citações, e ela cita a primeira aqui, que é esse, né? Quando há uma materialização, né? Quando eles evocam, olha lá, o rei Saul evoca Samuel, está citado na Bíblia, através de uma pitonisa, e ele se materializa ali. Então, é prova, gente, que sempre o fenômeno mediúnico existiu. Ela está fazendo essa colocação para concluir, né, que é uma realidade que a psicologia transpessoal está mostrando para nós e que faz parte tanto dos princípios da doutrina como do conhecimento do ser humano. Eu entendi assim. Aí vai seguir aí. Se alguém quiser falar, senão a gente continua, né, Nara? Então, eu leio esse aqui, gente. A Bíblia
o Velho Testamento é um manancial inesgotável de fenômenos paranormais de toda a natureza, culminando em o Novo Testamento, com as revelações paranormais a respeito do Messias e toda a trajetória de Jesus assinalada pelas comunicações espirituais, pelas manifestações das diversas expressões psi. É porque, desde o Velho Testamento, a gente tem esses relatos, né? Tem vários relatos de manifestações, né? Tem aquele também que eu acho muito interessante, que estava lá numa ceia, né? Esqueci o nome do rei, Nara, me ajuda a lembrar aí, que aí manifesta uma mão na parede e começa a escrever, né? Começa a escrever coisas desagradáveis sobre o dono da É uma festa. citação até do livro dos médios, né? Não é do Davi? Não sei agora, eu preciso olhar lá. Eu não me lembro também. Enfim, foi uma situação bastante constrangedora. Mas é uma prova, na realidade, acho que a Joana também está querendo dizer tudo aqui, porque é o que nós estamos estudando, né, sobre a imortalidade da alma, né? E que essas manifestações, elas existem de todos os tempos. Isso não é invenção da doutrina espírita. O que a doutrina espírita faz é estudar, né? Mas os fenômenos existem. Marlene, por que ela usa aqui o nome paranormal? Eu acredito, mas não sei, estou perguntando. Eu acredito que ela usa porque o Joseph Banks Heine, ele apresentou esse trabalho na academia. Então, é um trabalho considerado de cunho científico, né? Então, os fenômenos paranormais passaram a ter crédito, vamos dizer assim, no mundo acadêmico, porque ele provou, né, a existência deles. Agora, o Chico falava assim, ele falava, não, eles estão indo para um atalho e vão chegar no mesmo lugar nosso. Porque o Espiritismo já mostrou com muita propriedade essa verdade, né? A comprovação dessas verdades. A gente não usa essa nomenclatura, mas, na realidade, são fenômenos paranormal, quer dizer, o que acontece ao lado do normal, né? Caminhando junto com o normal. O normal até entre aspas aí também, né? Se for ver, tudo é normal. Mas se alguém quiser arriscar outra explicação aí, senão continuaremos, né? Gleide, você lê bem? Mas por que o seu nome está Andréia Brito? Não é meu, não. Ah, é. Andréia Brito. Tá bom, depois você fala. O Tom está usando a sala dela. Ah, tá bom. E ele não apagou, tá, Andréia Brito? Porque eu não vejo, eu só vejo. Ei, Antônio. Ela emprestou, porque pode gravar, sabe? E não termina depois de 1 hora. Pode ficar mais tempo, se for o caso. Então, vai, Gleide. Pode ler. Xenofonte, Plutarco, Pitágoras, Sócrates, Júlio César e muitos outros historiadores, filósofos, mentalistas, militares, artistas, refere-se nos mais diversos períodos históricos da humanidade aos fenômenos transpessoais com riqueza de detalhes, que surpreende pela dignidade dos narradores, infenso às crenças, salvadas algumas exceções. Então, sempre foi... sempre esses fenômenos, esses estados alterados, né, da mediunidade, desses fenômenos, sempre apareceram com todos esses filósofos, né? Então, são coisas assim, comuns. Aquele livro do Herculano Pires que explica, né, o espírito e o tempo, que faz assim uma abordagem, né, sobre todos esses fenômenos. Parece que esse livro do Herculano também fala sobre esse fenômeno em muitas épocas, né, da humanidade, desses fenômenos, né? Então, é só isso mesmo, né? Ela está reiterando que realmente isso acontece todo sempre, né, Gleide? Todo sempre, sempre.
não é uma novidade do Espiritismo. Né? Exatamente. Não é novidade do Espiritismo. Você está com o texto, Lara? Estou sim, dona Então, Marlene. vamos lá. Marlene, onde tem o texto? Já é no livro novo, né? Que a gente está estudando. Não, ainda não. Nós estamos terminando. Não começamos ainda, Tati. Nós estamos no final. Passa para mim. Qual a parte que tá? Que faz tempo que eu tô atrasada. A Ideli que vai saber falar, porque você tem o PDF, não é? Você segue pelo PDF. Não, é o livro. O seu é o livro. Então, é 227. No finalzinho, já no último parágrafo. A Lara vai ver o... Obrigada. Peraí, Tá bom, deixa eu obrigada. perguntar qual é o próximo livro? Em Busca da Verdade. Depois Nossa, eu mostro comprei o livro errado. O que você comprou? O Homem Integral. Nosso Homem Integral é o primeiro da série. Ai, dona Marlene, eu e minha cabeça. Não, pede não para tem ela trocar importância. para você, Lara. Pede para ela trocar. Aí, a Ideli mostrou, é esse mesmo. Eu ia buscar. Busca da Verdade. Ok. Lara, pede para Obrigada. ela trocar. Se bem que esse Homem Integral vale a pena ter também. Não vou trocar, não. Falei, Alexandre, o presente de aniversário tem que ser outro. E que é seu aniversário, Lara? Dia 25. Agora, desse mês? É. Que delícia. Eu não vou esquecer, hein? Não vamos esquecer, hein, gente? Ah, meu Amanhã Deus. da minha filha. Ah, é? Parabéns para ela. Foi meu presente do Dia dos Professores. Ah, a senhora já comentou. Nossa, que alegria, né? Então vamos lá, Lara, pode ler. Os santuários dos muitos povos, celebrizando-se o de Delfos, foram escolas de iniciação de xamanismo, caracterizando-se pelos fenômenos paranormais que se tornaram populares desde Moisés, no Egito, aos modernos investigadores. Olha, eu não tenho muito o que dizer disso aqui, não, porque não tenho conhecimento de causa. Não tenho conhecimento histórico. Mas ela está repetindo, né? Assim, não é repetindo. Ela está reiterando o fato... Que ela já disse, né? Agora ela se refere aos templos, aos santuários. A Vicença, cadê a Vicença? A Vicença às vezes pode falar. Eu estou aqui, mas... Opa. Deixa eu só falar uma coisa aqui, peraí. Marlene, você está me ouvindo? Estou, claro. Eu e todo mundo aqui. Tem um livro do Celestino, Reencarnações da Bíblia. Reencarnações da Bíblia. Sim. E ele fala muito desses fenômenos. Sabe quem é o Celestino, né? Sei, claro, sei, lógico, gosto muito dele. Eu lembrei de um fenômeno, não sei se cabe aí, daquele fenômeno da carruagem de fogo, que foi vista. Lembra, Nara? Não me lembro bem. Conta aí para nós. Eu estou assim meio confusa, mas porque quando como que chama, gente, que matou todos os sacerdotes de Baal, lá, lembra? Que quando o outro reencarnou... O Elias. O Elias, isso. Quando ele reencarnou, ele foi João Batista. E ele foi dissipado. Então, nessa época, houve aquela carruagem de fogo, gente. Isso foi um fenômeno físico e psíquico, porque apareceu no céu isso aí. Eu não lembro como a gente pode contar isso, mas nesse livro conta vários casos dessas reencarnações. Quem falava muito nisso era o seu Édio. O seu Édio contava cada coisa para a gente, e agora, na hora, me veio isso aqui. Agora não estou lembrando mais nada, mas ele sempre falava muito
na exatidão dos fenômenos, né? Mesmo quando Moisés, lá no monte, tal, que falou, que escreveu, aquilo tudo foi uma coisa extraordinária, não foi? Nós temos que aqui, ela cita Moisés. Aquilo foi uma coisa extraordinária, um fenômeno psíquico para mim, para eu. Não sei. Ela está provando isso, que esses fenômenos únicos, eles sempre existiram, isso a gente sabe, né? Sabe que sempre existiu. Quer Tanto dizer que Moisés proibiu, né, a comunicação com os mortos. Então, o pessoal, por qualquer coisa que naquela época parecia, né? Aquele fogo, aquelas coisas, tudo. Por quê? Vocês assistiram a Gênesis, um pedacinho da novela da Record? Não, eu só ouvi dizer, mas não assisti. Ó, de vez em quando eu assisto. Tem umas passagens maravilhosas em que eles relatam assim, uma beleza, digno da gente ver. Eu não tenho muita paciência, que fica toda a vida num lugar só, eu não aguento aquilo. Mas tem coisas lindas naquela novela, para a gente voltar a cabeça, né? Que desde aquele tempo existia. Não é mesmo? É verdade. Marlene, quando José... A Nara vai falar. Perdão. Então, aqui, quando ela fala dos santuários, é porque na Grécia ficou tão famoso eles perguntarem, né, para as pitonisas, eles tiraram, os reis iam consultar o templo. Então, aqui fala que os santuários, a Lara falou, não sei história, os santuários de muitos povos celebrizando-se de Delfos. Então, eles tinham esses templos, as moças, as virgens, eles falavam, elas tinham uma mediunidade e elas eram colocadas como mensageiras dos deuses. Para eles eram os deuses, né? Lá, ele fala, foram escolas de iniciação e xamanismo. Iniciação do quê? Dos fenômenos da comunicação com os espíritos, daquele diálogo. Eles tiravam informações e, às vezes, eles recebiam informações e eles não queriam seguir, porque ia contra aquilo que eles estavam querendo. E aí eles falam que eles eram castigados, os reis, os que precisavam, né? Então, na verdade, era, assim, informações do mundo espiritual para a humanidade. E quando ela fala aqui, xamanismo, Lara, na verdade, assim, eram aquelas práticas que levaram esses nomes entre povos primitivos. Outro dia, a Ideli até citou que essa prática era, assim, comum, né, nos povos primitivos, que era a conversação com seres que tinham partido, com antepassados, o reverenciamento às coisas da natureza, e eles tinham respostas através de sons, através tinha muitos que como a Gleide falou, que o Herculano fala lá no Espírito e o Tempo, ele fala da litografia, que era a conversa com as pedras, depois tinha com os animais, das plantas, como que tem um nome também, assim, que é de natureza dos vegetais, e aí foi criando, aí ele fala que isso tudo é mediunismo. Quem dá o nome de mediunismo é o Herculano, porque o Kardec nunca falou isso. O Herculano fala em mediunismo, quer dizer, era a prática mediúnica sem uma estrutura de base, sem conhecimento das leis que Kardec estabeleceu. Isso. E ele dá até outro nome. Depois veio a mediunidade, com Kardec, explicando os sistemas e tal. E o Herculano cria um outro nome nesse livro, que é o mediunato, que ele chama a mediunidade missionária, que são os grandes trabalhos da espiritualidade trazidos para nós, assim, como grandes missões para a humanidade. Então, nesse parágrafozinho que a Lara leu, ela está falando, né, que esses fenômenos paranormais estavam presentes ali, desde a Grécia, povos antigos, desde Moisés, no Egito,
no Egito, até os modernos investigadores, quer dizer, esse povo que começou a investigar mais recentemente essa realidade. Muito obrigada, Nara. Isso mesmo. Aparece José do Egito, gente. Ele faz aquela conexão com Deus. É a coisa mais linda. É mesmo. Porque ele está lá no meio daquele sofrimento, então ele recebe aquela orientação, ele não sabe de onde, que ele vai seguir. E ele vai mesmo. Porque depois ele vai ser um governador de uma parte do Egito. Então, é muito interessante essa parte a gente ouvir lá. Eu queria saber de vocês, assim, quem sabe da história de Moisés? Porque Moisés, na época de Moisés, estava liberada a mediunidade, assim, de certa forma, tinha, assim, regras a ser seguidas, né? De forma, assim, ele tinha até, assim, não sei se eu vou falar corretamente, o que eu ouvi, agora que me veio à tona, assim, era uma porcentagem para interesses materiais e uma porcentagem para interesses espirituais, vamos falar assim, né? Mas, aí o que aconteceu? Os interesses materiais tomou conta de tudo. Foi aí que ele impediu, ele combateu para que não fizesse mais uso da mediunidade. É certo isso? O que eu sei é isso também, Nilza. E depois, não sei, eu procurei naqueles 4 livros do Chico, que tem um livro do Chico, que o Emmanuel cita a liberação da mediunidade, que veio Moisés né, não sei se com Jesus mesmo, para liberar a mediunidade de novo, que o povo já estava mais amadurecido para a utilização da mediunidade. Mas eu não achei essa questão. Alguém de vocês lembra dessa mensagem? Acho que é pelo Emmanuel, se eu não me engano. Se eu li, eu não me lembro. Eu acho que é no Consolador. Eu até vou pegar aqui e vou ver se tem. Se tiver, eu te mostro. Sei. Então, eu achei isso interessante. Porque é interessante, né, Nilza, que você só proíbe aquilo que está em abuso, né? E é isso que aconteceu. Isso que eu ia falar, está em abuso. Ele proibiu, é porque estava meio escancarado, ele achou que estava extrapolando. Mas o que a Joana vem falando aqui para nós, nesse finalzinho, que ela começa a falar, ela está tratando da morte, da imortalidade, e esses fenômenos sempre existiram. Ou seja, a gente parte, mas continua interagindo, né? Uhum. Ela pode continuar lendo, Nara, enquanto você procura ou não? Não, pode seguir aí. Se eu achar aqui, eu falo. Então vai, Nilza. Nesse ínterim, Albertus, Magnus, Meister, Eckhart, Thomas Kempis, Paracelso, especialmente Allan Kardec, dedicaram-se à investigação das faculdades paranormais do ser humano, constatando-lhes a legitimidade através da riqueza dos fenômenos da sobrevivência do espírito à disjunção molecular. Então, já havendo, né, um estudo, mas com Allan Kardec ficou mais próximo de nós, né, a comprovação da sobrevivência do espírito, né, da fenomenologia que nós somos seres, né, muito mais do que o que a gente somos aqui, né, na atual existência. Pelos fenômenos, né, que fala aqui, para as faculdades paranormais do ser humano, né, que foi utilizado. Que nada mais é do que a mediunidade, né?
É isso aí. Iris, quer falar alguma coisa? Bom, Não, só estou aprendendo, tá muito bom. todos nós, Iris. Então vamos Marlene, lá. eu achei aqui, ó. Então tá. Só rapidinho, né? Aqui, ó. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés? Aí ele fala assim: é lógico que é inconcebível que aquele missionário ouvisse o Espírito de Deus. Na verdade, foi-lhe ditada a mensagem pelos emissários de Jesus, né? Lógico que não foi Deus que falou com ele. Aí fala assim: examinando os atos enérgicos de homem, nós temos que considerar as características da época. Ele foi verificou a grande tarefa do missionário hebreu. Então, ele está afirmando aqui, legítimo missionário para entregar ao mundo a grande, sublime mensagem da primeira revelação, né? E aí ele fala assim, por que ele disse que ninguém interrogasse os mortos? Ele fala, antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com o material humano excessivamente grosseiro e inferior. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele proibiu porque as pessoas estavam usando mal. Agora, ele não negou a existência, porque pergunta ainda numa outra aqui, fala assim, ele era médium, quer ver? Deixa eu ver só um pedacinho que ele fala do Moisés, se ele era. Ele era um missionário, deixa eu ver. Qual a posição? Ele fala aqui, era de italiano. Qual a intenção de Moisés foi isso. Não, mas o que ele fala assim, que realmente, só que ele tinha uma tarefa também humana, além do que ele recebeu, né? Porque ele fala assim, ó, apesar das expressões, ele veio ao mundo como missionário. Então ele fala assim, que ele veio, né? Mas nós somos obrigados a reconhecer que os homens receberão as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, uma coisa veio para uma época e outra para outra, mas eu não sei se respondeu o que ela estava perguntando, assim, mas eu sei que o Emmanuel trata bem disso. Tem várias questões aqui, né, com respeito a Moisés mesmo. E ele teve a legislação humana, que ele teve que lidar com aquilo, gente. Porque o povo, ele tinha uma tarefa. E aí, quando ele foi conduzir aquele povo, ele precisou de um pulso muito firme. Porque, assim, como retrata até, às vezes, nos livros, no filme, o povo era muito... Tanto que ele subiu, ele demorou um pouco para ficar lá em cima, mas que ele fica 5 dias no monte, eles já elegem o bezerro de ouro como Deus lá, né? Então, nós éramos ainda muito, e ainda somos, né? Muito materialistas ainda, imediatistas, sei lá, penso eu. É isso mesmo. Vamos lá, Ideli? Nesse parágrafo anterior também, ele mostra a diferença entre fenômenos paranormais e normais. A partir desses estudiosos, e principalmente de Allan Kardec, os fenômenos de mediunidade deixam de ser paranormais para serem normais. Porque se eu admito a imortalidade do espírito, a sobrevivência dele depois da morte do corpo, que aqui fala disjunção molecular, então o fenômeno da comunicação com esses espíritos passa a ser um fenômeno de natureza normal, né? Não mais paranormal.
Por isso, antes desse parágrafo, Joana de Ângeles vem falando em fenômenos paranormais, até depois desses estudiosos chegarem à conclusão de que são fenômenos normais, né? O curioso é que têm sido os considerados mortos que têm mantido interesse em demonstrar a sua sobrevivência ao túmulo, dando lugar às comunicações de vária denominação, através das quais muitos conflitos psicológicos podem ser compreendidos e analisados, ao tempo em que terapias alternativas modernas são utilizadas para saná-los. Então, aqui fala do nosso desinteresse, né, dos encarnados. Talvez por estarmos mais iludidos com as questões da matéria, e a gente deixa de buscar uma terapia através dessas comunicações, né, com o mundo espiritual. Então, aqui fala, o curioso é que os ditos mortos é que procuram se comunicar e mostrar, né, a sobrevivência ao túmulo e a lutar para que isso vai curar muitas coisas, muitos acontecimentos, muitos problemas, né? Terapias alternativas modernas serão utilizadas para saná-los. Quer dizer, o problema aí das encarnações, problemas que a gente poderia resolver melhor através da crença na vida eterna, né, do espírito, na vida corporal que se finda, os resgates das provas, né, nas programações da nossa encarnação, da nossa reencarnação, do real objetivo, né, da gente estar aqui nessa vida, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos. Isso daí resolveria muito as questões de toda a humanidade, não é mesmo? É mesmo, né? É bem isso que ela está falando, né, Ideli? É bem isso. A Sônia não tem o texto, né, Sônia? Você está com o texto aí, Vicença? Não tenho. E você, Vicença? Vicença? Cadê você? Otávio? Estou aqui. Então lê, Vicença. Dessa valiosa contribuição, a crença lúcida e racional na sobrevivência da consciência, a disjunção dos neurônios cerebrais, constitui uma valiosa contribuição psicoterapêutica, preventiva e curadora a muitos tormentos que se instalam no imo dos seres humanos, defluentes do medo da morte e da vida. Né? Que aqui fala dessa consciência das disjunções dos neurônios cerebrais. Constitui uma valiosa contribuição psicoterapêutica. Quer dizer, acabou, apresentou isso aí, acabou, não é? Preventiva e curadora para muitos tormentos que se instalam no ímã do ser. Quer dizer que o povo, gente, tem medo dessa morte, diferentes do medo da morte e da vida. O povo tem medo da morte, tem medo de viver, tem medo de não sei se eu estou certa, tem medo de viver, tem medo da morte, não sabe o que faz com a vida, não sabe, né? Não sabe. Isso é verdade, Licença. Mas ela está reforçando bem isso, que depois de tudo que a gente sabe, não precisa temer a morte, né? Mas cá entre nós, todo mundo tem um pouquinho, não tem? Claro que tem. A Sônia levantou a mão, ó. Não, é que aquela hora eu apertei errado. Mas eu tenho medo também, muito. Ô, Sônia, mas a hora que chegar a hora mesmo, a gente fala, vamos embora lá, vai, não vai morrer, não. Otávio,
Oi, desculpa, Vicente, você quer falar alguma Não, coisa? tudo bom. É que a gente... Eu sou assim, na idade que eu estou, gente, a minha vida está organizada. Eu já passei por tudo, até perder o marido, eu perdi para Deus. Pedi pai, pedi mãe, né? Perdi irmão. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar nessa perda. Pode ter medo, mas você tem que pensar. E saber, ficar preparado, porque sabe, olha, nós já estamos preparados. Eu não quero ir, mas se for preciso, eu vou. Isso quer dizer que uma tem... hora vai ser preciso, viu, Vicente? É? Uma hora vai ser preciso. Vai ser preciso. Mas você pergunta para mim se eu quero ir nesse momento? Eu não quero. Claro, lógico que não. A lei da Claro conservação. que a gente não quer. Mas agora nós você está em Delfinópolis, nesse paraíso, você vai querer ir? Escuta mas aqui. chega do lado de lá, não é paraíso, nada, né, Sabe o que acontece, Marlene? O povo tem medo de conversar com a morte. Tem medo. Eu oro e falo, meu filho, meu Deus, eu acho que eu estou preparada. Já cumpri minha tarefa. Agora eu só quero amar meus netos, meus bisnetos, meus amigos, viver doutrina, viver isso que eu estou vivendo aqui. Se chegar a hora de me tirar, estou pronta. Não sei. Ela fica fazendo chantagem com Deus para ficar mais tempo. Já chegou minha hora, mas eu quero amar meus netos. Isso é chantagem com Deus. Para com isso. Mas, nada. Mas se ele achar que eu devo ir, não vão ficar tristes. Porque tem gente que se fala na morte, até vomita. Você quer saber? Eu conheço gente assim. Então, nós temos que conviver com isso, não tem jeito. É verdade, né, Vicente? É verdade. Marlene, aqui, ó. Eu quero. Aqui... Marlene, acho que aqui ela está falando, então, assim, se todos esses estudiosos, né? Ela começou lá, Alberto Magnus, o Eckhart, que a Nilza leu, todos dedicaram-se à investigação disso. E afirmando que os próprios mortos têm interesse em vir e dar informação para nós, comunicar conosco, ser compreendido, etc. De tudo isso, dessa contribuição, quando a gente tem uma crença lúcida na sobrevivência da consciência, quer dizer, a criatura não perde o que ela não perde o que adquiriu, ela não perde a sua condição de espírito até o ponto que ela já avançou, porque ela fala aqui, ó, a crença lúcida e racional na sobrevivência da consciência. Quer dizer, nós não vamos virar santo, nós não vamos ser acabado de lá, não, vai continuar. Isso vai sobreviver à disjunção dos fenômenos cerebrais, quer dizer, dos neurônios cerebrais. Nós vamos morrer, o corpo ficou aqui, mas o espírito consciente, o que ele adquiriu, vai continuar. Então, essa crença é uma valiosa contribuição psicoterapêutica preventiva e curadora. Então, isso que a Vicência fala isso. Ela fala assim, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que eu vou continuar vivendo, eu sei que eu vou continuar, eu vou ter o que eu adquiri vai fazer parte da minha vida. Então, aqui também ela fala isso, que tudo isso vai nos ajudar no medo da morte, né? Aquilo que as pessoas ainda temem e tudo. Mas essa consciência lúcida de que tudo vai continuar, que a vida se manifesta de uma forma primorosa no mundo espiritual, nos dá força para eliminar esse medo. É o que você falou. A gente tem medo ainda, mas isso nos dá um alento, né? Um alento, porque a gente sabe que mesmo a gente tendo as dificuldades, nós vamos vencer isso.
com a lógica, com o pensamento, aí com a oração, com a nossa crença, força, né? Então, por isso que ela fala, é uma valiosa contribuição psicoterapêutica, preventiva e curadora. Olha que coisa boa. Ela está reafirmando o quanto, gente, é importante a crença na sobrevivência, o quanto é importante a crença de que os espíritos que já foram estão preocupados conosco, em contato conosco, mostrando para nós que é uma realidade muito simples e muito natural nesse nosso trajeto evolutivo, como uma psicoterapia que vai prevenir e nos curar desses medos, dessas coisas que a gente tem, não é, Marlene? É isso mesmo. E o que impera aí? O que mais impera? A fé. A fé com o seu grande processo, fazendo a mudança. Porque se nós não tivermos fé, vai cair. Vai cair. É verdade, Vicente. Eu acho, assim, que medo todo mundo tem. Né? Gostar das coisas materiais, todo mundo gosta. Desligar delas, que são elas. Qual é o maior medo da humanidade, Marlene? A morte. Primeiro medo é morrer. Segundo é falar em público. Esse segundo eu já venci. Agora, esse aí também eu já venci, graças a Deus. Esse aí eu não tenho medo, não, eu falo. Né? Ô, Tati, então vamos lá? Vamos lá. Sem qualquer contestação, já é possível aceitar-se com serena convicção as ocorrências da natureza parapsíquica, quais a telepatia, a clarividência, a pré- e a retrocognição, a interferência do psiquismo em fenômenos físicos, a ação poderosa dos placebos e dos nocebos nas questões da saúde, em decorrência da autossugestão, abrindo espaço para a compreensão em torno dos fenômenos espirituais, das comunicações extrafísicas. Eu acho que de tudo, né, que a Nara explicou tão bem, é a ciência, né, aceitando o outro lado, né, a parte espiritual na cura, né, no entendimento da doença, né, que acho que abrevia muito o caminho, né, e a gente está nesse caminho, porque já tem grandes universidades, já fazendo, né, estudos em cima disso, né, acho que tem mais coisa aí para falar, mas o que eu entendi foi isso. E acreditando nessa vivência espiritual. Sim, né? Com certeza. Então, essa continuação. Então, isso aqui é claro, né? Aí. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos ver se a gente acaba hoje, hein? Eu estou querendo acabar, gente. O gene de Deus, de que todos os seres humanos são possuidores, conduz à carga vitoriosa da imortalidade, produzindo a crença natural, embora a crença religiosa seja consequência da cultura, da convivência social e educacional, conforme já referido. É o gene de Deus, nós somos filhos dele, gente. Então... Tem jeito. Não tem jeito, dá licença, vamos brilhar, né? Vamos brilhar, vamos ser luzes. E como tal, possuímos a vigorosa crença da imortalidade, que ela fala, essa carga da imortalidade. É interessante, eu fico pensando aqui. Gente, nós já desencarnamos tantas vezes, né? E quando nós estamos para reencarnar, nós temos relatos de que a gente também tem medo, às vezes. Tem. Fica insegura, tem medo. Então, esse medinho aí da morte é natural, igual quando a gente está para reencarnar, né? Para reencarnar, você fala, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Fiz tal programa, me falaram que vou passar por isso, será que eu vou dar conta? E eu acho que na hora do retorno é a mesma coisa, né? Eu não sei vocês, mas eu fico pensando, ai, meu Deus, vou chegar de lá e vai falar, Marlene,
você tinha tal projeto, tal projeto. Ah lá, minha filha, você vem com essa ficha aqui, Michuruca. Isso aí que eu fico assim, Ela né? quer confete, viu, gente? A senhora vai me desculpar, dona Marlene. Ei, Larinha. Mas execução michuruca é pejorativo para a senhora. Ih, Lara, não entra na dela, não. Ela quer aplausos. Mas ela é radiosa, ela é um espírito de luz Oi, que está aí eu fico mais aqui educando a gente. Nossa Senhora, o que ela Tá adotou bom, de fim Lara. nessa Então, encarnação. continua a leitura, Nara. Ela é nosso modelo, viu, gente? Vamos seguir aqui. A imortalidade do espírito elucida inúmeras dificuldades de explicação lógica em torno de ocorrências psicológicas, como as que dizem respeito à simpatia, à antipatia, embora as formulações fisiológicas existentes, ao déjà vu, déjà senti, déjà raconté, cujas psicogêneses se encontram em existências passadas que deram lugar ao seu surgimento. Então, ela vem afirmar que é a imortalidade que vai explicar de forma lógica essas ocorrências psicológicas, que é antipatia por uma pessoa ou simpatia que nós temos, né? Às vezes sem motivo, né? Porque tem umas que a gente tem com motivo, né, gente? Mas assim, sem motivo. E aí fala assim, que refere-se essas explicações que dão, né? Eu já vi essa situação, parece que eu já passei por esse lugar, né? Que é o déjà vu. Já sentia a presença daquela pessoa, já senti aquela mesma sensação quando eu fui em tal lugar, né? E o déjà raconté, quer dizer, a pessoa lembra de coisas que não estava nem se passando na cabeça dela, ela lembra, fala, nossa, isso aqui foi assim, assim, assim. Então, qual que é a origem, a psicogênese disso? As existências passadas. Então, a imortalidade vem elucidar isso. A reencarnação vem elucidar isso, né? E faz parte até da natureza humana hoje, da compreensão dessas coisas, que nós já evoluímos. Hoje a gente fala, eu vejo assim, mesmo em ambientes assim, vou falar, não sei o quê, fala, não, bem, em outra reencarnação eu não sei o quê, ou não, só se for na próxima que eu fazer isso. E mesmo pessoas de outras religiões e que não creem, usam esses argumentos meio de forma natural. Por quê? Porque faz parte já desse inconsciente coletivo essas informações, né? As pessoas têm esses dados bem assim, falados, citados, e talvez não analisem quem não crê, mas até já faz parte até assim do nosso habitual, não é? Então é graças à imortalidade. Isso mesmo. E aí, Gleide? O homem primitivo apenas temia, não acreditando nem compreendendo os fenômenos existenciais que o envolviam, assim como os da natureza. E foi da observação, da sua repetição incessante, que nele surgiram a percepção, o entendimento, o arquétipo, que o seguiriam geração após geração, transformando-se em parte integrante de sua realidade. Aqui dá a entender que foi com a observação, né? Foi com a repetição e até o arquétipo, fica lá no inconsciente, né? Que o homem foi compreendendo os fenômenos existenciais. E até hoje, né, nós estamos aprofundando nos fenômenos existenciais, porque vai dando cada vez mais segurança, principalmente estudando o Espiritismo. O Espiritismo é que tem mais condição de nos esclarecer muito sobre a realidade do Espírito. Então, eu acredito que as pessoas que se envolvem nesses estudos, elas são mais tranquilas, são mais serenas, entendem, né, muito do que está acontecendo
com a própria existência dentro desse processo de transformação, né? Nós apenas mudamos, né? Deixamos a parte física. Por isso que, no estudo que eu falo do materialismo, existe uma diferença entre ser materialista e viver na matéria. Porque quando entendemos a matéria como uma coisa passageira e que nós estamos num processo, mas não estamos ligados à matéria, então a pessoa pode ter tudo, ser envolvida com a matéria, mas se ela foca o espírito, ela imediatamente ela é calma, ela abandona toda essa parte da matéria. Uma das pessoas que eu acredito que menos vivenciou a matéria foi o Chico, porque ele tinha um desprendimento natural. Imagina o que o Chico poderia ter de vida, né, na matéria, né, pelo que ele fez. E ele não houve apego, ele é um desprendimento. Então, isso é um treino. Você sabe que aqui a matéria é muito passageira. Muito tem que ser compreendido para que a gente viva, claro, a matéria, cuida da matéria. Você está no corpo, você precisa cuidar do corpo, né? Fazer todos os exercícios, alimentação, cuidar do corpo, cuidar da matéria, mas não ter apego à matéria, focar o espírito, porque é esse que é para a eternidade, é a eternidade. Então, aí está a diferença, né? Se você ficar mais ligado à imortalidade, você pode vivenciar a matéria sem ter apego. Absoluto apego. Você vê o quartinho do Chico, eu fiquei emocionada na hora que eu vi. Aquela caminha, aquele quarto estreito, uma cadeirinha do lado. O Chico não tinha... a matéria para ele não era o foco do espírito dele. Ele era focado no espírito mesmo. Então, para ele, o desencarne deve ter sido assim, uma coisa super leve, né? Dependendo do apego. Eu acho que a dificuldade da morte está no apego da matéria. Bom, acho que Jesus veio buscá-lo, Acho que Jesus veio buscá-lo. Jesus veio então, buscá-lo. até Jesus veio buscá-lo. Agora você imagina. Vocês acham que termina esses 2 parágrafos ou deixa? O que vocês acham? Vocês que mandam. Acho melhor terminar, né, Marlene? Vamos terminar, ler tudo, quem for ler, Marlene. E aí comenta. 2 parágrafos, Lara, e a gente termina, porque ela vai repetindo, né, o que nós já fazendo favor. Lamentavelmente, alguns religiosos atormentados e mais tendentes ao fanatismo castrador e à insolência decorrente dos seus transtornos de conduta, estabeleceram ritos e cerimônias que tornaram o fenômeno da fé tormentoso e complicado, quando, na sua essência, é muito simples destituído de quaisquer complexidades. Bom, aqui eu acho que está mais se referindo às traduções... Pode ler tudo, Lara. Ah, tá. A imortalidade, portanto, é o destino da vida em todas as suas expressões, embora as contínuas transformações de mudança inevitáveis do processo da evolução. Bom, é o que a gente chega à conclusão, né? Estudando a doutrina, principalmente, né? Que não tem essa ritualística de muitas outras religiões, de ritos e cerimônias, né? Que realmente, né? Fica difícil entender a fé, né? A fé que não é raciocinada é uma fé vazia, vamos dizer assim. Por isso que eu vejo
tanta gente sair de outras religiões e procurar o espiritismo para se encontrar, para encontrar a verdadeira fé, né? E a imortalidade, que é o destino da vida em todas as suas expressões, é uma parte natural do processo evolutivo, né? Porque nós somos perfectíveis, mas nós fomos criados simples e ignorantes. É isso que eu entendi. É isso mesmo. Se alguém quiser falar, mas para a gente fechar aí, muito bom, né? Eu acho que esse livro, esse último capítulo, então, gostei muito mesmo. Eu só Marinha, muito quieta. Marinha, vocês já leram aquele livrinho A Sua Mala Está Pronta? Já. Não é livrinho de morte. Não mexe com isso, não. Livrinho de morte. Pega o livro. Olha o Tonha Bolana. Sinceramente, eu acho esquisito perguntar esse negócio de mala tá pronta, porque, gente, a gente leva o que a gente é. Né? Pois é. Não tem mala nenhuma. O livro, ele vem abrir, né? Você falou bem, é isso. Ele vem abrir. Quem? Sua mala é só materiais? Não são. É isso? Agora eu entendi, Vicenza. Você entendeu? A sua mala está pronta? Vai lá ver se você está com a mala pronta. Ontem. Então, está sempre pronto, né, gente? Fazer a nossa caridade, sabe? Hoje eu vou contar uma coisa para vocês, que eu fiquei emocionada. Tem um homem aqui trabalhando para o Pedrinho, fazendo uma pintura, que ele pinta que é um espetáculo. E a mulher dele está grávida, novinha, ele já teve 5 filhos. Então, eu entrei aqui no quarto e falei, Andresa, será que ela acha ruim de eu dar um negócio que eu estou pensando aqui para ela? Não, ela não vai achar, não, porque eu não tenho muita amizade. Cheguei lá na minha gaveta de camisola, tirei um pijama mais quentinho e uma camisola dessas bem pelinha de ovo, gostosa, porque aqui faz muito calor. E você acha que a hora que eu peguei aquelas peças, eu senti um arrepio no corpo, que eu vou te falar. Por isso que nós temos que fazer a caridade. Se você sente vontade, vai lá e faça. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para amanhã. Né? É igual recebi uma mensagem, que é assim, ó, se você tem uma festa de aniversário para ir, seja do vizinho, da amiga, da prima, do tio, da mãe, da avó, de quem for, é para ir. Porque na hora do velório está todo mundo pronto para ir. Tá bom? Ultimamente, não anda indo nos velórios mais, não, Vicente. Depois da pandemia, nós vamos. O Vicente, encerra para nós, amiga. Eu passei, viu, gente? Eu fiquei 40 dias em Joinville, andei para todo lado, graças a Deus, fui protegida. Só está aproveitando. Por isso que você não quer desencarnar logo, né, filho? Está só passeando. Em novembro, eu vou num casamento em Campo do Jordão. Então, eu peço a Deus, eu saio daqui e falo, me proteja. Forma um círculo à minha volta, uma couraça protetora para mim e para todos que vão estar comigo nessa hora. Aí eu peço a Jesus, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que ela possa cercar a todos nós de toda essa influência, para que possamos vencer qualquer vicissitude da nossa vida. Que ela possa nos proteger para poder caminhar, porque também ficar só guardada. Eu fico guardada aqui, a 4 chaves, né? Os hóspedes vêm aqui, eu não conheço ninguém, porque eu fico aqui dentro. Mas quando eu preciso sair, eu saio. Saio pensando que eu estou tendo a proteção de Jesus. E é essa proteção que eu peço
os nossos amigos que estão doentes, todos eles, para nós, que terminamos mais um livro do Divaldo, que isso é uma maravilha na nossa vida, às vezes faltando, mas esse livro trouxe grande conhecimento para nós e grande transformação. Que o próximo seja a mesma coisa. Que Jesus esteja presente na casa de cada um. Que assim seja. Obrigada, gente. Assim seja. Tchau, pessoal. Bem, Fiquem com tchau, Deus. Deus, até semana que vem. Que hora Se Deus de quiser. encontrar, né? Semana que vem, livro novo. Nós precisamos Tchau, pessoal. tomar chá. Até semana. Boa tarde a todos. Boa Fiquem com tarde. Deus. Boa tarde, muito obrigado. Um beijo, gente. Até semana que vem. Eu vi a gravação. De novo, né? Os pontinhos, tá vendo? Não, interromper. Ah, Azul. tá. Tchau.